Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico da noite de hoje. Nós vamos conduzir aqui do nosso humilde lar. Hoje, como na terça-feira, nós não teremos a participação da Márcia, minha esposa, porque a semana está muito corrida, final de ano, ano letivo, né? Então, embora nós estejamos ainda no começo de dezembro, então algumas coisas demandam a atenção dela na diretoria da escola. Mas eu estou bem assessorado aqui, de um lado a Lilica, do outro lado a Lolô, que vão me ajudar fazendo as devidas anotações daqueles que forem chegando, que forem entrando, tá bom? Depois, à medida que vocês forem chegando, então nós vamos anotando e vou apresentando vocês, ok? Então, boa noite, Lilica, boa noite, Lolô, sejam muito bem-vindas. E nós vamos começar com um cântico hoje, tem a ver com o assunto desta noite, tá? Então, por enquanto é um cântico, depois nós vamos cantar um hino muito conhecido, tá bom, gente? E o cântico é o seguinte: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos, lado a lado, me ajudei, porque às vezes a letra falha, né? Juntos, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. A Lulô vai pôr a letra aí para nós podermos cantar, tá bom? Tá alto aqui, né? Como é precioso, irmão. Todinho. Como é precioso, irmão. Isso aí. Ok, vamos lá então? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Vamos lá mais uma vez agora. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. É isso aí, pessoal. Esse cântico foi bem rapidinho. Ele é um cântico pequeno, mas ele traz uma mensagem importante. Boa noite a Beth, Dona Alvina, que eu espero esteja bem. Fez aniversário outro dia, 82 anos, né, Beth? Então, sejam muito bem-vindos, vocês sejam muito bem-vindas, tá? E quem mais está aí, Lica? A Dona Dice e o presbítero Beto, boa noite ao casal. Eu também espero que a nossa irmã Dona Dice esteja bem, se recuperando bem. Qualquer coisa o Beto coloca para nós aí, quem tiver mais fácil para anotar, para eu poder falar
do estado de saúde dos nossos irmãos, tá bom, gente? Muito bem, nós vamos fazer uma oração para começar. Lisbeth, boa noite, seja bem-vinda também ao estudo de hoje. E nós vamos orar, chegou na hora boa, a hora da oração, viu? E vamos pedir a Deus que nos oriente e que nos conduza em tudo que nós faremos na noite de hoje, tá bom? Feche seus olhos onde você estiver e eu fecharei os olhos aqui e vamos nos concentrar no nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado por esta noite, obrigado a Deus por nos permitir te buscar em oração, estudar a Tua palavra, ouvir a Tua voz e receber do Senhor a santa instrução que produz em nós, ó Deus, mudança, verdadeira mudança de vida. Tem misericórdia de nós e nos ajude, Senhor Deus, naquilo que nós temos falhado, porque a Tua palavra não falha nunca. Nós glorificamos o Teu nome e rogamos que o Senhor nos abençoe nesta noite, não apenas nós que estamos aqui, mas todos aqueles que aos poucos vão chegando e vão nos acompanhando de onde estiverem. O Senhor tenha misericórdia de nós, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Bom, vou aproveitar que mais pessoas entraram aí, além da Lisbeth, da Beth, da Dona Alvina, do Beto e da Dirce. Quem mais liga, fala para mim? A Kátia Félix. Então eu vou cumprimentando vocês à medida que vocês vão chegando. A Neire parece que também está aí, não é? Não sei quem está com a Neire hoje, Dona Marta, seu Joel. Quem estiver lá na Neire, por favor, dá um alô para eu poder cumprimentar, se é a noite, se é a Luzia. Luzia que fez exame ontem, né? Espero que esteja bem. E o seu Bonora, eu não tenho notícias ainda, mas assim que eu tiver, passarei para os irmãos, tá bom? Então, o cântico que nós cantamos. Quem, minha filha? Quem? Dona Zilda, boa noite, viu? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Meninas, podem me ajudar. Juntos, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. É isso aí, gente. Tem a ver com o assunto de hoje, tá bom? Então, como é precioso, precioso demais estarmos reunidos, né, e unidos uns aos outros. A união da igreja é uma demonstração de que Cristo é real. Jesus diz na oração sacerdotal que fez que eles sejam um, como eu e tu somos, ó Pai, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então eu quero cumprimentar ainda ao nosso irmão Macedo, a nossa irmã a Luzia, que eu espero esteja bem melhor, fez ontem o exame, a Luciana e, bom, esse pessoal já cumprimentei, a Neire, a Dona Irene. A Luzia falou que é ela que está lá continuando. Muito bem, pessoal, nós já já fizemos a primeira oração e agora, por incrível que pareça, eu me lembrei do texto que foi nos dado essa semana, que está em Provérbios 21, versículo 2. Então abre aí, porque eu também não lembro de cor, eu vou ter que abrir aqui. Depois que eu ler a primeira vez, aí fica mais fácil falar na segunda sem colar, né? Então, ó, Provérbios 21, versículo 2. Para não fugir à boa praxe e à boa prática de pegar o texto e decorar, memorizar, não é? Provérbios 21, 2, que diz assim, olha, você já abriu aí?
Vou dar um tempo, né? Tem gente que tem dificuldade. Salmos está no meio da Bíblia, Provérbios vem logo a seguir. E aproveita enquanto você acha na sua Bíblia aí, para dizer ao Beto que a disso está melhorando aos poucos, né, Beto? Você colocou aí e eu consegui ler acompanhando aqui os comentários de vocês. A propósito, se você quer e gosta de comentar alguma coisa, põe aí, porque eu estou de olho aqui. Está na minha frente, está fácil para a gente interagir, tá bom, gente? Então, Provérbios 21, versículo 2. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Vamos repetir? Provérbios 21, 2. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Boa noite a dona Dulce e ao seu Nilson, que acabaram de chegar também. Na noite de hoje, meus irmãos, meus queridos, antes de nós entrarmos no texto, que eu já peço a vocês para irem abrindo aí, que está lá em Romanos, no capítulo 12, viu? Então já vai abrindo a Bíblia aí, porque nós vamos cantar um hino que a Lulô vai colocar nos comentários para nós, muito conhecido. Qual é o adorno desta vida? O que é que adorna a nossa vida? As flores adornam, sem dúvida nenhuma, mas nós estamos falando da nossa vida. Qual é o adorno desta vida? E aí o autor, o poeta, diz, é o amor. Alegria é concedida pelo amor. Então, Lolo, põe a letra para nós aí do hino, por favor, minha filha. E aí quem souber me ajuda a cantar, tá bom? Boa noite a Lídia, boa noite também ao presbítero Garros, tá? Giovana? Boa noite a Giovana, que alguns não aparecem para mim aqui, mas a Lilica está atenta. Nossa, quanto tá alto. Pedro, boa noite, seja muito bem-vindo, viu? O hino é qual é o número, Lilica, Lolo? O número não tem, mas a letra tá aí, não é? Qual o adorno desta vida? É o amor. É o amor, a alegria é concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Nem se ufana este amor. Próximo, Lolo. Com suspeitas não se alcança vero amor. Onde houver desconfiança, ai do amor. Vai, Lolo, me ajuda. Pois mostrei lealdade, combatendo a falsidade, que destrói este amor. E diz mais tolerais com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor. E aí? O caminho excelente, ao segui-lo, vence o crente. Numa vida de amor. Cristão, ao teu vizinho, mostra amor. O valor não é mesquinho deste amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama.
onde reina este amor. Acabou? Acabou. Legal. Então eu consegui lembrar quase tudo. Obrigado pela ajuda, meninas. Vamos ler, então abra sua Bíblia, que eu não comentei ainda, outras pessoas chegaram depois, Anaí, seu João Costa. Fala para mim, Lica, Joaninha, Lafayette, quem? Ismael e Ana, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? O texto que eu disse que nós vamos refletir nesta noite, meus queridos irmãos e irmãs, está em Romanos no capítulo 12. Fala sobre cuidados. Cuidados. Eu, Dona Maria de Jesus, seja muito bem-vinda, tá? Romanos 12, de 10 a 21, diz assim, olha. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento, grava em nossa vida as tuas palavras, para nós não pecarmos contra ti. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta muito óbvia. Digo óbvia porque eu sei a resposta, então é uma pergunta retórica, não é? Quem é que gosta de ser maltratado? Quem é que percebe, quando percebe que não está sendo bem cuidado, não é? De alguma forma, muitas maneiras de nós cuidarmos de alguém, não está sendo bem cuidado, quem fica feliz? Quem é que gosta de perceber que não é amado, que não é querido? Quem é que gosta de ser rejeitado, colocado à margem, como alguém que não tem valor? Muito bem, esse é o assunto de hoje, cuidados. Cuidados, especificamente os cuidados cristãos, que nós precisamos ter de uns para com os outros. Então eu começo na introdução de hoje perguntando o que ou quem é que precisa de cuidados. Então é muito comum qualquer um de nós aqui cuidar do nosso lar, não é? E como é que nós fazemos isto? Bom, os mais organizados, é claro, mantêm a casa limpa e sempre muito bem arrumadinha, de modo que a qualquer momento pode chegar a visita, porque a casa está preparada para receber visitas. Também há o aspecto de manter a casa bem preservada, o patrimônio preservado, pintada, não é? E cuidando, pintada, limpa, não é? No que diz respeito à estrutura. Como é que nós cuidamos do nosso lar? Quando nós também cuidamos da nossa roupa, mantendo-a lavada, mantendo-a limpa, mantendo-a passada, bem guardada, cuidando também, como é que nós cuidamos do lar, da família? Cuidando de manter a geladeira abastecida, comidinha preparada, horários estabelecidos para acordar, para comer, para dormir, para os compromissos diários que nós temos em casa e fora de casa e tal, nós temos esse tipo de cuidado.
Mas nós temos também, então ele disse aqui, sobre cuidados relativos ao lar, à família. Mas a gente também cuida de muitas outras coisas. Materiais de uso pessoal, como ferramentas de trabalho, material escolar, é o caso das meninas aqui, uma bicicleta que se tem para, sei lá, para passear, para andar, para trabalhar, tem gente que vai trabalhar de bicicleta, vai estudar de bicicleta, cuidados com o carro, equipamentos eletrônicos, o celular que eu diga, não é? O laptop, o tablet, o computador. Até as crianças aprendem a cuidar de muitas coisas, começando pelos seus brinquedinhos, lá na infância, até brigando por causa deles em muitos casos e mantendo organizado. Depende das crianças, tem exceções aí, não é? Às vezes, os cuidados são tantos, e aqui eu chamo a atenção para o perigo de causarem problemas quando os cuidados são excessivos. Por exemplo, tem gente que tem muito mais cuidado com o celular do que com pessoas. Tem gente, eu já disse isso em algumas situações, que tem muito mais cuidado com os animais domésticos do que com as pessoas. E aí é preciso tomar cuidado, porque são coisas que começam a causar certos problemas na medida em que tomam mais tempo e adquirem maior importância do que as pessoas. Há também, meus irmãos, aí então primeiro eu falei do lar, falei de coisas, pertences que nós temos, mas há também os cuidados com a natureza. Começando de casa, as pequenas plantas, os animais domésticos que eu acabei de fazer menção, limpeza urbana, nada de jogar lixo na rua, não é? Ou então no âmbito rural, preservar os rios limpos, não é? As árvores muito bem cuidadas, etc. e tal. No quarto item da minha introdução, eu já começo a me aprofundar e elevar, na verdade, o nível desse cuidado. Nós cuidamos de pessoas. O marido cuida da esposa, a esposa do marido, os pais dos filhos, porque nem sempre tem o marido, nem sempre tem a esposa. Às vezes um deles se faz ausente por alguma razão, se não pela morte, por outra razão qualquer. Os pais cuidam dos filhos e os filhos cuidam dos pais. Nós dispensamos maior cuidado, inclusive, a nós mesmos. Se não tiver ninguém, falar assim, eu moro sozinho, ok? A gente procura muitas maneiras de cuidar de nós mesmos, né? Da nossa aparência. Você nunca disse para alguém que está meio barbudo, falar assim, olha, está faltando gilete na sua casa? Alguém que está meio despenteado, você já não fala tanto, né? A gente vê, olha, acha meio estranho e tal, mas nós precisamos e o fazemos porque é uma questão muito natural, cuidar da aparência, da roupa, do alimento que nós ingerimos, da nossa condição de saúde, do nosso estado emocional. Quem é que não cuida? Agora, em último momento, né, nessa introdução, eu digo que as pessoas também cuidam de nós. Cuidam de coisas que nem são nossas, quando nós não podemos cuidar delas, né? Seja da nossa casa, seja da nossa alimentação, do nosso vestuário, e se preocupam até em resolver problemas que não são delas, mas são nossos. Além de todas essas coisas, eu termino na introdução dizendo que é fundamental lembrar que acima de tudo que eu mencionei, Deus é aquele que está cuidando de tudo e de todos, sem que ninguém precise se ocupar e se preocupar em cuidar dele. Deus é independente. Na realidade, ele é a nossa referência e é o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui. Então, essa lista poderia ser muito maior se nós acrescentássemos coisas que você já deve ter pensado por aí, não é? Então, entrando no contexto, meus irmãos, do texto que nós lemos, de Romanos 12, o assunto é tratado aqui na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Ele fala de cuidados que são característicos dos cristãos. E são cuidados que existem como resultado de um cuidado incomparavelmente maior que Deus manifestou aos seus filhos, de modo que esses cuidados de Deus são uma referência. Como assim? Uma referência do tipo de cuidado que eu devo ao outro. Que nós devemos uns aos outros. O cuidado de Deus a nós
é o modelo do cuidado que nós devemos uns aos outros. Então, o que Paulo escreveu aos Romanos é a maior, aqui eu estou me referindo a toda a epístola, viu, gente? O que Paulo escreveu aos Romanos é a maior e a mais abrangente abordagem que ele fez sobre o Evangelho. Então, quer conhecer bem o Evangelho? Veja a carta de Paulo aos Romanos, quanta doutrina está lá em termos de registro da autoria de Paulo. Então, Romanos é aquela epístola que mais aborda sobre o Evangelho. Então, nesses 11 primeiros capítulos, nós não lemos, Paulo expôs cada etapa que o homem experimenta ao longo da sua vida, começando pelo pecado, falando sobre a lei, falando sobre a condenação eterna, falando sobre o plano de salvação que Deus desenvolveu para o homem, falando sobre a eleição, falando sobre a graça, justificação, santificação, as obras e etc. A epístola que Paulo escreveu aos Romanos, isto dito, não estaria incompleta se parasse no capítulo 11, não. Até onde Paulo esclarece todos os pontos a que eu me referi, dentre outros assuntos que estão relacionados ao Evangelho. Então, qualquer pessoa que lesse Romanos até o capítulo 11 estaria maravilhada com a obra que Deus fez e faz por amor aos seus filhos. Então, já saberia como demonstrar sua gratidão a Deus, qualquer leitor que fosse até o capítulo 11. Ocorre que Paulo não para por aí. Paulo conclui a epístola aos Romanos partindo para questões muito práticas e que nos ajudam a saber detalhadamente o que cada cristão deve fazer para demonstrar esta salvação que recebeu de Deus. Ora, se eu fui salvo, de acordo com o que Paulo escreve, eu entendi e eu creio nisto, então como eu demonstro isso? Não basta dizer eu sei e eu sou, não. Então a minha intenção hoje é apontar uma pequeniníssima parte desse compromisso que nós temos de responder na prática ao amor de Deus que nos alcançou, os cuidados de Deus. Então, uma vez que Deus cuida tanto de mim, que me tirou da condenação eterna e salvou a minha vida, então agora eu vou mostrar, através dos meus cuidados, os cuidados que eu tenho com as pessoas, que eu estou sendo cuidado por Deus. Então, à medida em que eu cuido das pessoas, dos interesses das pessoas, dos problemas das pessoas, ajudando-as a resolver esses problemas, estou mostrando que vai além da retórica. A questão de dizer que Deus cuida de mim. Então, muita gente pode dizer assim, Deus cuida de mim, mas podem ser pessoas egoístas, egocêntricas, avarentas, pessoas que vivem pensando sempre em si mesmas, cujos problemas são o centro de todas as atenções. E elas dizem, Deus cuida de mim. Mas qual é a demonstração que elas dão deste cuidado? Esta é a questão e é isto que o apóstolo Paulo vai abordar no capítulo 12 de Romanos. Então, usando este tema, cuidados cristãos, vamos pensar em 3 pontos aqui. O primeiro deles, de algum modo eu já falei, dei uma pincelada. Nós somos cuidados por Deus. E uma vez que a Lolo deu uma fugida rápida, Lilica, anota para mim aí, por favor, que é o primeiro ponto de hoje. Nós somos cuidados por Deus, ok? Depois eu passo o segundo, tá bom, minha filha? Nós somos cuidados por Deus. Então, a epístola aos Romanos não é a única parte das Escrituras que dá ênfase aos cuidados que Deus tem para com os homens, não. Há muitos outros textos que mostram este cuidado com muita clareza, falando desde as mais pequeninas aves, vocês estão lembrados? Jesus fala isso, até chegar àquele que é considerado coroa da criação, ou seja, aquele que foi feito à imagem e à semelhança do Criador, ninguém menos do que o homem, não é? Então Deus cuida de cada detalhe da criação. Deus cuida dos homens dando saúde, Deus cuida dos homens dando trabalho,
Deus cuida dos homens dando família, Deus cuida dos homens dando recursos para que eles se desenvolvam e sobrevivam no mundo. Deus cuida dos homens de muitas maneiras, mandando a chuva, Jesus fala isso, né? Mandando o sol brilhar, sejam gratos ou ingratos, sejam justos ou injustos, crentes ou incrédulos, a chuva cai sobre todos e o sol brilha sobre todos. Deus cura o homem. Muitos enfermos são curados e, embora não atribuam o favor a Deus, é Deus o causador de toda a cura que o ser humano experimenta na sua vida. Deus é quem dá longevidade. Deus dá muitos anos de existência ao ser humano. E hoje, mais do que em outras épocas, o homem está vivendo bastante, não é? Então, graças a Deus, nós temos observado as pessoas atingirem idades aí que estão batendo recordes, não é? Deus também é aquele que concede trabalho ao homem, que enche a sua casa de bens, que o ajuda de muitas maneiras através do que a Bíblia chama, a teologia, chama de graça comum. Mas, os cuidados que eu quero enfatizar aqui, que estão em foco na carta que Paulo escreve aos Romanos, não tem necessariamente a ver com estas coisas comuns aí, não. Eles vão muito mais além, atingindo o âmbito da vida que ninguém é capaz de enxergar. Então, Deus cuida da alma. Deus cuida do caráter espiritual, da saúde espiritual do ser humano. Coisas que não há quem pode fazer, não há nada, nenhum recurso no mundo que pode tratar da alma do ser humano. O recurso que nós temos é proveniente exclusivamente de Deus. Tanto no que diz respeito à vida, está lá em Efésios, não é? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Capítulo 2, versículo 1, não é? Não há nenhum antídoto para o pecado. Deus em Cristo é a solução para o problema do pecado, a enfermidade que atingiu a alma e que é responsável por levar o homem à condenação eterna. Então, isto aí, meus irmãos, vai além do que nós chamamos de graça comum. Isto está relacionado à graça salvadora. É aquela fé que Deus coloca no coração de alguém, esse alguém que não enxergava nada, que não ouvia nada, que não se interessava por nada relativo a Deus. Não buscava a Deus. Deus, então, que o beneficiava de muitas maneiras, porque mesmo não crendo em Deus, ele podia comer, trabalhar, casar, ter filhos, com exceções, é óbvio, não é? Mas a regra é esta: mesmo não crendo em Deus, muitas coisas que o crente recebe, o incrédulo também sempre alcança, fruto da graça comum. Agora, nós estamos tratando no texto, capítulo 12 de Romanos, que são coisas que têm a ver com a graça salvadora. Então é por isso que nós partimos deste cuidado que Deus mostra para conosco, na medida em que nos tira do curso natural da nossa vida, uma vida inclinada para a mentira, uma vida inclinada para a inveja, para o ódio, para o egoísmo, para a destruição, para a falta de perdão, para a deslealdade, para a infidelidade. Deus nos arranca deste caminho sombrio e destruidor e nos coloca voltados para uma direção totalmente oposta ao caminho que conduz fatalmente à condenação. Então, por isso nós estamos lidando com a graça salvadora. Deus demonstra cuidado para conosco na medida em que nos livra ou livra os nossos pés da queda, como está escrito lá no Salmo 121. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita,
tu não serás atingido. E é este o texto que diz: o Senhor te guardará de todo mal, e diz: guardará a tua alma. Deus está cuidando dos seus filhos de um modo que nem eles próprios são capazes de mensurar, de enxergar. Por que nós fazemos essa afirmação? Porque se todo cristão tivesse capacidade de enxergar a dimensão do cuidado de Deus para com ele, meus irmãos, nós seríamos muito mais agradecidos. Nós demonstraríamos a nossa gratidão a Deus de uma maneira muito mais cristalina, muito mais convincente. Ninguém teria dúvidas de que nós amamos verdadeiramente a Deus, que não é uma questão de palavras. Ninguém teria dúvidas de que a nossa fé é real, nosso temor a Deus é sincero, porque seria tudo isto uma resposta diante da grandeza de tudo que Deus está fazendo em favor dos que são seus. Mas, em detrimento da nossa pouca fé, em detrimento do nosso pouco reconhecimento, da nossa pequenina gratidão, Deus está conosco quando nós estamos bem ou quando nós estamos mal. E eu me refiro aqui, por exemplo, ao estado de saúde, por exemplo, não é? Deus está com o seu filho enfermo lá no leito do hospital. Ele não está com o ímpio também? Está. Estará muito mais com aquele que o teme. Deus está com aquele que está viajando pela estrada. Deus está com o cristão que está lá encarcerado. Deus está conosco durante a nossa noite de sono, cuidando de nós. Deus está cuidando de nós durante o nosso dia de trabalho. Deus está cuidando de nós onde quer que nós estivermos. Deus estará lá cuidando de cada um de nós. E com que propósito? Deus faz isto com o propósito de nos satisfazer, de nos agradar? Não, Deus faz isto pelo seu compromisso que Ele assumiu de cuidar dos que são seus. Jesus coloca isso de maneira muito fácil quando ele aborda sobre a relação que existe entre pastor e ovelhas. E ele diz: o pastor conhece as suas ovelhas, ele as chama pelo nome, elas ouvem a sua voz e elas o seguem. Então, Pedro, uma ovelha de Cristo que também foi chamado para pastorear, diz-nos lá na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e a razão é única, porque ele tem cuidado de vós. Então, vou repetir, não é? Nós podemos lançar a nossa preocupação nos recursos humanos. É o pai, é a mãe, socorro, preciso disso, preciso daquilo, né? É o filho, me ajuda aqui, socorre ali, é o irmão, sei lá, o parente mais próximo, mas Pedro orienta dizendo assim, lançando sobre ele, humilhai-vos, ele diz antes, não é? Portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele é que tem cuidado de vós. Então, diante disto, pergunto, qual é o conselho que o apóstolo Paulo nos dá? A resposta começa no primeiro versículo do capítulo 12, que é onde ele vai abordar sobre esses aspectos práticos que eu mencionei. Então ele diz, apresentemos, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, é desta forma que está lá, não é? O vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que Paulo está dizendo? Que nós apresentemos a nossa vida como sacrifício santo e agradável a Deus. Essa é a nossa resposta. Uma vida de inteiro serviço e gratidão ao Senhor. Então, o primeiro ponto é esse. Deus está cuidando de nós.
ou nós somos cuidados por Deus. Então, a partir daí, nós vamos para o segundo aspecto, que diz que nós devemos cuidar uns dos outros. A Lolo põe lá, Lírica, fica de olho em quem está chegando aí. Eu vi que o meu amigo de longa data, Gilson e Elizabeth, Dona Maria Xavier já chegaram. Então, Lolo, segundo ponto, nós devemos cuidar uns dos outros. Não, tá bom, minha filha. Nós devemos cuidar uns dos outros. Há vários versículos que enfatizam isso na Bíblia. Aqui no versículo 10, vejam o que Paulo está dizendo. Vamos ver lá, Romanos 12, versículo 10. O amor... Opa, é um pouquinho que fui muito além. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, amar aqui é imperativo. Você sabe o que é imperativo? Não é uma opção. Você é cristão? Então, Paulo, sendo instrumento de Deus, está dizendo, ame. Amar a quem? O cachorro? Amar a quem? O carro? Amar o que? A casa? Amar o apartamento que eu comprei? Amar a chácara que eu construí? Amar a fazenda que eu adquiri? Amar o quê? Paulo está dizendo, amai-vos cordialmente uns aos outros. Meus irmãos, se há uma coisa impraticável na vida da igreja, é a falta de amor. É mandamento, é imperativo, é ordem. É o que se espera de um cristão que diz que está sendo amado. Se eu, professor, digo para as pessoas, Deus me ama, estou ensinando para todo mundo, olhem para mim como Deus me ama, os meus alunos de todo dia, minhas filhas, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, quem estiver ao meu lado vai aprender comigo que este amor é real, porque ele também é amado por mim. O amor se demonstra de muitas maneiras, não é? E aqui importa que nós enfatizemos que amar é um imperativo, não é opção. E a que tipo de amor é este de que Paulo está falando? Ele diz o amor fraternal. Então as expressões que Paulo usa indicam, meus irmãos, um amor cheio de afeição. Você não tem carinho pelo seu filho, pela sua filha? Você não tem um carinho muito grande pelo seu neto, pela sua neta? Você não tem um carinho muito grande pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe? Paulo está dizendo, ame com este amor o seu irmão na fé, o seu irmão em Cristo. Então ele está cheio de afeição. Paulo não está tratando de um amor praticado por mera obrigação. Já que eu estou na igreja, já que fulano está na igreja, já que fulano fez a profissão de fé, foi batizado, já que eu, como pastor, tenho que cuidar de A, B ou C. Não. Paulo não está tratando de um amor que é praticado por obrigação, não. Ele está tratando de um amor que é revestido de afeição gentil e terna. É o que ele chama de amor fraternal. Então é assim que os cristãos precisam viver. Eles compartilham, meus irmãos, esta afeição gentil e terna, como pais e filhos, como avós e netos, como irmãos e irmãs, como pessoas do próprio sangue. Eu já tenho dito isso na nossa igreja e venho hoje reiterar que um cristão nunca tinha encontrado o outro, foi conhecê-lo na igreja. Eles estão ligados por laços que são muitíssimo mais fortes que os laços de sangue. Porque todos os que comungam da mesma fé com ele vão herdar a vida eterna, mas nem todos que estão ligados pelos laços de sangue vão entrar no reino dos céus com ele. Vejam o peso e a importância disto. Por isso o apóstolo Paulo diz, amai-vos uns aos outros cordialmente, com amor fraternal. Neste mesmo versículo aí, Paulo também exorta que continuamente nós honremos, preferencialmente os outros e não a nós mesmos. Sabe o que significa?
significa mostrar respeito e consideração e estimar mais, considerar os outros melhores. Cuidado com complexos de inferioridade, gente. Muito cuidado com isto. Não queira se impor de qualquer maneira, chamar a atenção como um coitadinho, chamar a atenção gritando, falando alto, impondo gabaritos, né, e diplomas. Não faça isto, porque o cristão é humilde. O cristão aprendeu a ser humilde, ele conhece o seu valor. E ele não depende dos aplausos humanos para ser reconhecido como alguém que tem valor. Porque o seu valor está não no corpo, nos diplomas que ele adquiriu, no patrimônio que ele possui, mas o seu valor está na presença de Deus que habita o seu coração. E isto será notório na medida em que ele tratar os outros com dignidade, com respeito, com consideração e estimá-los mais do que a si mesmo. É o que Paulo está dizendo. Versículo 16, meus irmãos, reforça esta nossa argumentação. Porque o que Paulo diz aqui é isso: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então é uma continuação, de algum modo, do que ele disse lá no versículo 10, preferindo-vos em honra uns aos outros. E aí no versículo 16 diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então há muitos imperativos aqui, meus irmãos, que enfatizam o cuidado que nós devemos ter em relação ao nosso irmão em Cristo. Paulo nos orienta, e eu enumero alguns aqui, olha. Paulo nos orienta a cuidar dos irmãos sendo bons hospitaleiros. Paulo nos orienta a invocar as bênçãos de Deus sobre alguém em vez de invocar maldição. Paulo nos orienta a dar comida ao inimigo se ele tiver fome e água se ele tiver sede. Paulo nos orienta a ficar feliz quando o irmão é bem-sucedido e lamentar o seu sofrimento, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Somos orientados também a estar num constante esforço por fazer o bem a todos os homens e não revidar o tratamento mau, tratamento ruim, com a mesma atitude. Não. Os ímpios, sem saber, defendem esta premissa, essa ideia, quando eles dizem assim que violência só gera violência. Eles não sabem, mas eles estão citando aqui um princípio bíblico. Façam o bem a todos, não revidem, não respondam o mal com o mal. Somos ensinados também a fazer todo esforço, perseguindo, a todos os meios necessários, possíveis, bíblicos, que não comprometem a nossa santificação. Lembre-se de Hebreus, que diz: perseguir a paz com todos e a santificação. Aqui não. Aqui Paulo está dizendo: se depender de vós, quando for possível, tende paz com todos os homens. Então, nós estamos sendo orientados a fazer todo esforço para que haja paz entre nós. É muito triste quando nós sabemos que houve divisão entre crentes, entre pessoas que confessam a Jesus Cristo. É muito triste saber que uma igreja se dividiu. É muito triste, porque não é sinônimo de amor, de unidade, de paz. Não é. Nós somos ainda orientados a não nos deixar dominar pelo mal, mas retribuir o mal com o bem. É o que está muito bem posto aqui, pelo que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Então, meus irmãos, estas são formas incontestáveis de mostrar que nós estamos muito conscientes de que Deus está cuidando de nós. Ou seja, Deus está cuidando de nós. Como é que eu provo isto? Estando disposto a cuidar do meu irmão.
amando com amor fraternal e fazendo todas estas coisas que foram enumeradas aqui, e muitas outras que Paulo não está fazendo uma relação na intenção de esgotar tudo que nós podemos fazer para demonstrar que Deus está cuidando de nós. Então, nós já vimos que como cristãos, em termos de cuidado, Deus cuida de nós primeiro, né? Então está claro, é que nem o amor. Deus nos amou primeiro. Segundo lugar, nós vimos que nós devemos cuidar uns dos outros. Agora, em último lugar, anota para mim, Lulô, por favor, nós precisamos dos cuidados dos irmãos. Está bem? Então, nós devemos cuidar uns dos outros. E agora, em terceiro e último lugar, nós precisamos dos cuidados dos irmãos. Então, lembre-se do que é dito lá em Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Meus irmãos, esse terceiro ponto é muito interessante, né? Eu coloco interessante porque eu vou descer a uns detalhes aqui para nós checarmos algumas coisas muito simples na nossa vida. Mas como o segundo, ele também é resultado do primeiro, onde nós falamos que Deus tem cuidado de nós. Então nós também dependemos do cuidado dos irmãos, das pessoas. Então em todo o texto, nós observamos que sempre que alguém cumprir os imperativos, amai-vos uns aos outros com amor fraternal. Então, se eu amo, alguém será beneficiado por causa desta minha obediência. Se alguém me ama, eu serei beneficiado por causa do amor que esta pessoa pratica em relação a mim. Em outras palavras, nós não somente precisamos dos cuidados de Deus e também dos irmãos, como certamente nós vamos ser favorecidos na medida em que eles forem praticados em relação a nós. Então nós precisamos, e na medida em que eles são praticados, nós somos favorecidos, nós nos sentimos bem, aliviados, a carga fica mais leve, a gente vai dormir mais tranquilo, a vida fica mais leve, tudo parece menos complicado. Quando nós não temos ajuda, quando nós estamos sozinhos, nos sentimos sozinhos, meus irmãos, fica tudo muito mais difícil. E aqui eu faço algumas perguntas muito simples. Vocês têm a resposta para elas. Quem é que gosta ou deseja, já que o princípio é tudo quanto quereis que os outros vos façam, que é o que Jesus diz, assim fazei também? Aí eu pergunto, quem é que gosta ou deseja ser odiado? Ser tratado com indiferença ou com inferioridade? Ninguém. Muito pelo contrário. Todos nós queremos que os outros demonstrem respeito a nós, que nos tratem com dignidade, que nos deem valor, não é assim? Se nós queremos isto, então nós também devemos praticar isto. A lei é muito simples, a orientação é muito clara. Quem não quer ser ajudado quando passa por necessidades? Todos querem. Quantos dentre nós fazem questão de mostrar que não precisam de ninguém e de nada? Claro que há exceção. É possível que haja quem se comporte desta maneira, mas todos nós podemos dizer que é uma coisa anômala, que é um distúrbio. A pessoa não está bem da cabeça quando ela se acha autônoma. Não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Meus irmãos, é muito perigoso. Outra pergunta que eu faço aqui, seguindo a orientação de Jesus, tudo quanto quereis que os outros vos façam. Como você se sentiria ao saber que alguém está orando para que Deus o condene em vez de perdoá-lo? Pense. Então eu quero que alguém ore para o meu bem, então eu vou orar para o bem de alguém, ou de muitos. Como nós nos sentimos quando nós estamos alegres e em vez das pessoas se alegrarem conosco, muitas delas nos invejam.
e questionam, inclusive, a legitimidade dessa nossa alegria. Fulano é muito falso, que nada, isso é fachada, isso não deixa ninguém feliz, correto? Como nós reagimos quando nós estamos sofrendo, que é o oposto da alegria, e os outros não se importam com a nossa dor, com a nossa luta, com o nosso sofrimento? Meus irmãos, o princípio é simples. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, assim fazei vós também a eles. Qual é a nossa reação, pergunto, quando alguém nos retribui um erro? Eu errei, então fulano vai errar comigo, porque assim vai ficar justo, vai ser justo. Se eu menti, ele vai mentir para mim. Se eu fui infiel, ele vai ser infiel a mim. Se eu fui desleal, ele será desleal comigo, porque assim ele entenderá que estará fazendo justiça. Nós queremos este tipo de tratamento? Nós queremos ser maltratados, mesmo sabendo que nós maltratamos, muitas vezes, não intencionalmente, mas nós fazemos as pessoas sofrer. Nós queremos, meus irmãos, e aceitamos que as pessoas nos humilhem, nos ridicularizem e nos desprezem. Nós não queremos ser desprezados e humilhados. Por que nós vamos fazer isso com os outros? Como nós nos sentimos quando certas pessoas vivem nos provocando, declarando guerra contra nós, fazendo mau juízo a nosso respeito, nos caluniando, nos difamando e se esforçando para aumentar o número dos nossos inimigos? Hoje eu conversava com a Alice sobre essa questão de fazer inimigos às custas da fofoca, falar do outro, fortalecer o nosso exército, na medida em que nós destruímos o outro, não é? Qual é a nossa atitude quando nós pedimos ajuda a alguém e esta ajuda nos é negada? Nós ficamos felizes em prestar ajuda, não é assim? Quando nós podemos, ficamos muito felizes, mas e quando nós não somos ajudados? Quando nós temos fome e não há o que comer, quando nós temos sede e não há o que beber, em tempos de crise, meus irmãos, é possível que bem pertinho de nós alguém esteja passando por necessidades, simples assim. E muitos de nós podem estar reclamando de outras coisas que são muito maiores, mas para nós são terríveis quando o outro não tem o pãozinho de cada dia para comer. É muito possível que isso esteja acontecendo ao nosso lado. Então, sem dúvidas, qualquer um de nós, estou caminhando para a conclusão, tomado pelo bom senso, vai concluir que nós precisamos dos cuidados dos irmãos, uns dos outros. E quanto maior for o número de pessoas que se esforçam por cuidar de nós, tanto melhor será a qualidade de vida que nós vamos levar, certamente. Se várias pessoas se unem no propósito de nos ajudar, meus irmãos, a nossa carga ficará muitíssimo mais leve. Negar que precisa do apoio do irmão é pior do que uma atitude arrogante, viu? É decretar a nossa própria ruína. Eu dirijo o meu caminho, eu sigo o meu caminho, não preciso de nada, nem de ninguém, então tá bom. Eu vou me aprofundando nos mares da minha própria solidão, do meu próprio isolamento, porque eu não preciso de ninguém. A realidade é que nós precisamos sim. Nós devemos admitir que nós precisamos dos nossos irmãos em Cristo, desde o mais humilde, aquele mais simplesinho, vamos usar essa expressão, porque nem sempre o mais simples é o mais humilde, mas desde o mais simples até o mais poderoso dentre nós, nós precisamos todos uns dos outros. Não há disputa, nós somamos força, nós precisamos nos ajudar. E aí, meus irmãos, eu concluo dizendo que eu não acredito que haja qualquer dúvida sobre esta realidade, que os cuidados cristãos devem sempre orientar, nortear todo o convívio de uma igreja. Apesar disto,
temos constatado que todos aspiramos os cuidados de Deus. Isso é um fato. Todo mundo quer ser cuidado por Deus. Mas por vezes, nós temos atitudes, meus irmãos, que fazem estes cuidados parecerem uma espécie de dever de Deus. Deus não faz mais do que a obrigação em cuidar de mim, não importa. Eu cuido se eu puder. Se eu não puder, se eu quiser, se eu não quiser, não funciona desta forma. O meu cuidado com o meu próximo é uma prova de que Deus está realmente cuidando de mim. Felizmente, meus irmãos, Deus é tão bom, mas tão bom, que não leva em consideração a nossa ignorância e cuida até dos mais ingratos dessa vida. Em relação, porém, ao convívio que nós temos uns com os outros, a situação não é a mesma, não é? Se alguém é ingrato para conosco, nós somos rápidos em cobrar. Então é possível perceber que ainda há muito egoísmo entre nós. É possível perceber que nós estamos tão preocupados com os nossos problemas e necessidades que eles parecem ser os mais importantes e urgentes na vida do que qualquer outro problema. Nós queremos e nós reclamamos porque muitos não se ocupam de se preocupar com os nossos interesses. Ao mesmo tempo, nós podemos nos esquecer dos nossos deveres, de deixar de cuidar, quer dizer, de cuidar, né? O dever que é isso, cuidar de todos aqueles que estão ligados a nós pelo mesmo Espírito. Então, em vez de reclamar porque não estão cuidando de mim, é muito melhor pensar primeiro se eu estou cuidando dos outros. Nós jamais deveríamos nos esquecer que tudo quanto nós queremos que os outros nos façam, assim nós também devemos fazer. Então, deste modo, e concluindo, meus irmãos, terminando, cada vez que pensássemos, falássemos ou fizéssemos algo para o nosso irmão e até para o nosso inimigo, nós envidaríamos todo esforço para fazer o melhor, porque este é o espírito do mandamento que foi ensinado por Jesus. Meu pior inimigo, eu quero que ele me trate de tal maneira, então de tal maneira eu o tratarei. Não é? Então eu termino rogando a Deus que Ele nos dê sabedoria para estabelecer ou estender, na verdade, eu a você, você a mim, que nós estendamos uns aos outros os mesmos cuidados misericordiosos que Deus tem dispensado a nós todos os dias da nossa vida. Que Ele nos abençoe. Amém. Então nós vamos orar. Vou tomar um pouquinho de água e fazer a oração final. Hoje a Márcia não está aqui. E eu vou fazer esta oração para nós concluirmos o nosso estudo da noite de hoje. Então, onde você estiver, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Seu nosso Deus e amado Pai, obrigado porque independente da nossa pequenez, da nossa insignificância, o Senhor tem cuidado de nós. Independente da nossa pequena gratidão, pequeniníssima gratidão, o Senhor tem cuidado de nós. Mas, Senhor, nós sabemos que é nosso dever olhar para o nosso irmão em Cristo, amá-lo, demonstrar aquele afeto e aquele carinho que nós demonstramos para com as pessoas mais queridas da nossa família. Porque, Senhor, os laços que nos unem são muito, mas muito mais fortes do que qualquer laço sanguíneo estabelecido nesta vida. Que o Senhor, por misericórdia e graça, nos ensine a amar fraternalmente o nosso irmão, cuidar uns dos outros, perdoar uns aos outros e a estender o tratamento que nós queremos que eles dediquem a nós também. Que o Senhor nos ajude a dedicar aos nossos irmãos o mesmo tratamento que nós almejamos receber de cada um deles. Tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos ensine a orar porque nós não sabemos e perdoa, Senhor Deus, o nosso egoísmo, perdoa a nossa pequenez, perdoa, Senhor Deus,
essa nossa visão tão pequenina da vida, que nos faz viver uma vida introvertida e sem olhar para aqueles que vivem ao nosso redor, clamando por misericórdia, clamando por um favor, um pequeno favor, clamando pela nossa ajuda. E nós o chamamos de irmão em Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós. Nós imploramos em nome do Senhor Jesus, a quem nós agradecemos. Amém. Muito bem, pessoal, então agora sim nós vamos despedir daqueles que começaram e seguiram conosco até o final, hein? Então, olha, quem começou hoje aí com a gente foi a Beth, a Dona Alvina, boa noite. Boa noite, a Dona Maria de Jesus está aí, eu estou vendo aqui, a Lisbeth também, Deus abençoe. Boa noite também a Joaninha, o Lafayette, estão aí, o Macedo, está aí aparecendo para mim, está até o final, Deus abençoe. A Cátia Félix, que eu vi que pôs ali, Dona Marta e seu Joel, boa noite, apareceram para mim. Dona Luzia, minha sogra, Deus te abençoe, esteja cada vez melhor, que os exames deem bons resultados, viu? Boa noite a Neire, boa noite ao Claudemir, boa noite a Dona Irene, querida, que a gente ama tanto. Boa noite a Luciana, boa noite a Lídia, o presbítero Garmes, Dona Dulce, seu Nilson, a Giovana Silva, boa noite ao Pedro, boa noite ao Ismael e a Ana, boa noite a Nair, seu João Costa, boa noite Dona Maria de Jesus, já falei, a Natália, boa noite a Wanda, o Paulo, a Senira, a Loide, ao meu querido Gilson, antigo amigo de mocidade, antigo não tão antigo, né, Gilson? Boa noite, seu João Costa, e boa noite, Dona Anaí. Bom, quem mais? A Joaninha colocou um monte de coraçãozinho, cara feliz. Que bom. Carinho é recíproco, Joaninha. Que Deus abençoe a todos vocês. E, meus irmãos, se Deus quiser, domingo, às 9 horas da manhã, quem não tiver compromisso com a igreja, acompanhe-nos aqui. Será um prazer poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Beijo no coração de todos e até breve, se Deus quiser.